But the thing it tends to affect is commodities, especially agricultural commodities, your staples from your cocoa to your coffee to your wheat, sugar. So we could be looking at going down the line that next cup of coffee rather should be or could be more expensive. You might think twice about that block of chocolate in the supermarket aisle because that could get expensive. So it's an inflationary event, and it comes after the pandemic, as the war in Ukraine is going on, and adds that inflationary pressure. El Niño Peligroso, no Terraço Cast de número 381. A vinheta inicial é Ben Sharples, comentando no Bloomberg Big Take sobre o que significa a volta do El Niño. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 19 de junho de 2023, segunda-feira, em Ourinhos, para o 381 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse episódio estão comigo Fernanda Mello. E aí, meus amigos terraceiros, olha, depois do teaser lá no Instagram, tô aqui para falar em mais tempo, com calma, no nosso terraço, sobre os impactos do El Niño esse ano e tudo que ele pode causar na nossa inflação. Importante esse toque da Fernanda. Alguns assuntos que discutimos aqui com mais detalhes aparecem brevemente lá no Instagram do Terraço. Pode ser que isso aconteça mais agora, mas você só vai saber se acompanhar por lá. Nossa correspondente internacional, Renata Couto. Olá, terraceiros! Oi, Caio! Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Renata, falando da Califórnia e trazendo, como sempre, para vocês o Boletim Internacional. E essa semana o Caio pediu para eu comentar com vocês um dos meus assuntos preferidos, só que não, que é política monetária. Então eu vou comentar com vocês as decisões aí mais recentes do Fed e do Banco Central Europeu, tá bom? Política monetária internacional para a gente desopilar de o juro problemático das Hard News brazucas. E também Arthur Solow. Oi, Caio, tudo bom? Agora já posso pedir música, né, no Fantástico, é o terceiro episódio seguido do Terraço Cast. Enquanto a Raquel não volta, né, as férias mais do que merecidas da Raquel, já ela tá aqui de volta, né, no Terraço Cast. Ninguém pode falar que a gente não é eclético aqui, né, Caio? Então falamos aqui de PIB, né, crescimento da economia, depois falamos de USP, né, financiamento de universidades públicas, e agora a gente vai falar de regulação em criptomoedas. Foi um assunto aí nessa últimas semanas aí, um assunto que movimentou bastante os noticiários nos Estados Unidos e no Brasil também, então por motivos diferentes, mas vamos falar desse assunto hoje aqui. Gostei disso de pedir música, hein, Arthur? Vamos combinar. Aqui no ar mesmo. Toda vez que você voltar, você volta em 3 episódios seguidos, fechou? Vamos ao 381. Fernanda, o fenômeno climático El Niño está previsto para as proximidades. Que tipo de impactos ele pode trazer? Só para lembrar, para quem está muito tempo longe das aulas de geografia, vou falar aqui dos fenômenos relacionados ao Oceano Pacífico. Então, o El Niño é o aquecimento fora do normal do Oceano Pacífico e o Laninha é o resfriamento fora do normal do Oceano Pacífico. A gente sabe que o Brasil não tem acesso ao Oceano Pacífico diretamente e que isso é uma grande questão geopolítica, logística nossa. Imagina se a gente tivesse acesso ao Pacífico, como seria mais fácil a comunicação do Brasil com a Ásia, sem ter que literalmente dar a volta ao mundo, contornando a África até chegar ali na China, enfim, em outros parceiros comerciais. Bem, isso vem sendo estudado, especialmente a criação de rotas ferroviárias, ele cortando o Chile, passando pela Bolívia, mas, ainda que o ser humano não tenha criado uma maneira ideal de ligar o Brasil com a Ásia, o El Niño chega de qualquer forma. Enquanto o mundo todo está lutando para ainda se recuperar do Covid,
a guerra da Rússia e da Ucrânia continuando, a gente vê esse baque agora, que é a chegada do primeiro El Niño em quase 4 anos. E isso pode trazer mais complicações à inflação, enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quais são os impactos mais comuns de um El Niño clássico? No norte do Brasil, a gente faz um recorte ali dos estados do norte e um pouco dos estados do nordeste, né? Como se estivesse traçando uma linha reta. Ali, os volumes de chuva tendem a ficar abaixo da média. Se pegar ali o sudeste, um pouco da Bahia, as temperaturas ficam acima da média. O centro-oeste fica quente e úmido, com menor risco de atraso nas chuvas entre a primavera e o verão. E no sul, tem uma tendência de volume de chuva acima da média, né? Então, mais risco de temporal na primavera. E aí, com o aumento das chuvas no Brasil, favorece a instalação dos cultivos de inverno e a recuperação das pastagens no Rio Grande do Sul, enquanto o tempo seco deve se intensificar no interior do Brasil. E a umidade do solo tende a cair de uma forma mais acentuada nas áreas produtoras do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, no agro, seria um baixo risco de frio tardio para o trigo. Uma umidade em excesso pode impactar a colheita de trigo, tem risco de estiagem, e isso pode se estender para outras áreas da metade norte do país, digamos assim, até mesmo para as áreas produtoras do Espírito Santo, o norte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, enfim. Mas o que tem mais chamado a atenção é para o café. As condições climáticas mais extremas provocadas pelo El Niño vêm alimentando uma preocupação sobre os grãos robusta. Se você não bebe café, eu também tive que dar um Google, mas o grão robusta também é conhecido como o café conilon. Esse café conilon é conhecido pelas suas características mais amargas, de mais acidez. Tem mais cafeína do que o café arábica, que é mais caro. Então, o efeito do El Niño pode atingir grandes produtores de café, como o Vietnã, a Indonésia, e, logicamente, se a produção é afetada, né, tem menos quantidade disponível para o mundo e isso pode resultar em alta dos preços. A safra de robusta no Brasil também foi impactada negativamente pela seca. O Vietnã, a Indonésia e o Brasil são os maiores produtores desse tipo de café robusta, e isso significa que o custo do café instantâneo, dos cafés expressos, geralmente são feitos com grão robusta, podem ficar sob pressão no meio dessa preocupação toda com a oferta e demanda, né, por conta do El Niño. No sudeste da Ásia, essas condições do El Niño são mais associadas com chuvas abaixo da média e temperaturas mais altas, e isso também afeta a produção de café. E aí os especialistas vêm estimando que essa queda na produção pode ser de até 10%. Pra vocês terem uma ideia, em 2016, a escassez de água que estava relacionada ao El Niño no Vietnã e na Indonésia levou uma queda na produção global de quase 10%, e normalmente em um ano de El Niño não é incomum, não é raro que o Vietnã e a Indonésia vejam um declínio de até 20% na produção do café. Isso significa uma contração muito severa no robusta, com perdão do trocadilho. Esses grãos robustas representam 40% da produção do café, então a gente pode dizer que o arábica é 60% e o robusta 40%. O grão arábica geralmente é de mais qualidade, né? Um café mais premium e ele tem um preço mais alto que o café robusto. Mas em época de crise é o que eu costumo falar, né? A dona de casa troca a manteiga por margarina. Então o mundo vem acabando por preferir o grão robusta, até por questões de preço mesmo. O preço do robusta subiu recentemente para uma alta de 15 anos e, enfim, a gente vê essa preferência pelo mais barato, mas também tem uma preferência de gosto, de um modo geral. O mercado asiático tem uma preferência maior pelo robusta. Enfim, não bebo café para opinar para vocês, mas aqui no Brasil a gente tem um histórico de o agro ter uma representatividade muito positiva no PIB, né? Ou, em outras palavras, o agro já salvou o nosso PIB em muitas situações. Mas, vez ou outra, acontecem fenômenos como esse, né? Como o El Niño. A gente tem sinais científicos do aumento de temperatura global, que a gente já falou em tantas
vezes aqui no Terraço sobre as reuniões de COP, enfim. Por isso que é fundamental a gente ter mudanças estruturais aqui no Brasil, especialmente o lado fiscal, mudanças estruturais que a gente já vem comentando aqui por tantas vezes, para situações como essa, em que o agro fica mais fragilizado, para não abrir gargalo no nosso PIB, né? Sabe aquela velha história de que você nunca usa conhecimentos que aprendeu no ensino fundamental ou até mesmo no ensino médio? Bem, vale repensar se essa frase tão batida faz sentido quando se pensa em quão complexo e multifacetado é o mundo hoje. Sim, uma questão climática e histórica tem tudo a ver com mercados, e não apenas mercados de maneira geral, mas sim mercados que impactam bastante a economia brasileira, como o de commodities agrícolas. Sabe aquele crescimento imenso e surpreendente do primeiro trimestre, que foi puxado pelo agro, mereceu o episódio especial aqui com uma capa e uma vinheta bastante características, e um lembrete ao final de que a gente não pode contar sempre com esse tipo de coisa? Então, é por esse motivo que esse assunto veio parar aqui. A preocupação entra no radar porque esse fenômeno voltará a acontecer nos próximos trimestres após alguns anos sem ter acontecido, e no final do dia, os impactos a nível mais focado são vermos o café ficando mais caro, e a nível mais amplo temos complicações tanto a nível de safras agrícolas quanto também a nível energético. Afinal de contas, vivemos em um país que depende bastante da fonte hidrelétrica de geração de energia. Em um mundo que aos poucos vai caminhando para encaixar a inflação em níveis esperados, ao custo de juros que subiram aos maiores patamares em décadas, teremos aqui um novo choque inflacionário. Fica no ar a seguinte pergunta, na verdade, as seguintes duas perguntas. A primeira, será que esse choque de oferta será capaz de trazer susto inflacionário mais forte do que a pressão que os juros têm feito na direção contrária no mundo todo? Contrária a esse choque de inflação. E, mais polêmico do que isso, será que, caso essa pressão forte aconteça, os bancos centrais irão deixar claro de que esse choque é de oferta, ou terão reação análoga ao que se passou agora, em que essa pressão é de demanda, majoritariamente, claro? Não se preocupe, essas duas perguntas deverão ser respondidas nos próximos trimestres, e vamos comentar aqui o que tiver de mais relevante. Só seguir acompanhando para não perder. Sabe onde você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico? Na nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp e TikTok estão disponíveis lá. Ah, e se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing, o link também está lá. Além disso, você encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também encontra nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então vamos lá, começando pelo FED, nessa semana a gente teve reunião aqui do FED e eles decidiram finalmente, digamos assim, dar uma pausa no aumento das taxas de juros. Então, depois de 10 aumentos consecutivos, nos últimos 15 meses o FED vem aumentando as taxas de juros, com a intenção de controlar a inflação, uma subida assim que não tinha acontecido desde a década de 80, e agora o FED resolveu finalmente dar uma pausa. Mas isso não significa que as taxas de juros agora que nós chegamos aí no teto das taxas de juros aqui dos Estados Unidos.
Inclusive, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ele deu uma entrevista logo depois da reunião, que, né, do anúncio que foi nessa quarta-feira, né, ontem a gente está gravando o podcast na quinta, e ele falou que a maioria das pessoas do comitê acreditam que vai ter mais aumento de juros, pelo menos mais um, até o final do ano. O que a gente tem visto, né, a inflação aqui nos Estados Unidos, ela deu uma recuada, né, continua alta, o número de maio foi um aumento de 4% no índice de preços ao consumidor, um número que veio abaixo do esperado, né, aumentando aí a esperança de que a inflação vai caminhar para os níveis mais normal, mas ainda está muito longe da meta, que é de 2% ao ano. Então, assim, e a economia dos Estados Unidos, né, a gente tem falado isso com vocês aqui, né, de uma maneira ou de outra, ela tem aí números que são discordantes, né, digamos assim. Então, a gente tem um problema de crescimento, então a economia americana tem crescido pouco, né, a estimativa anualizada é de um crescimento de 1,1%, né, se a gente anualizar o que cresceu no primeiro trimestre, então é um crescimento fraco, né, mas por outro lado, a economia vem apresentando sinais aí que continua bastante forte, principalmente assim, continua aumentando os gastos do consumidor e principalmente a oferta de novos postos de trabalho. Se a gente for ver o mês passado, por exemplo, o mercado tinha uma estimativa de aumento de 195 mil vagas de trabalho e houve um aumento de 339 mil, então muito acima do que era esperado, mostrando que a economia americana de alguma forma continua aí resiliente a esses aumentos de juros, mas a gente já viu, né, principalmente no sistema financeiro, a gente teve até quebra de banco e tal, porque isso acaba acontecendo, né? Quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta a inadimplência. Alguns bancos que não tinham ali empréstimos com boas garantias acabam sofrendo mais. Então, nos Estados Unidos é isso, a gente tem aí uma pausa, um refresco de aumento de taxa de juros, mas não significa que já atingiu o máximo, porque, como eu falei, ainda tem bastante longe da meta. No caso do Banco Central Europeu, né, ou eles não concordam, não estão nessa mesmo otimismo aí do Fed americano. A Christine Lagarde deu uma entrevista, né, depois da última reunião do Banco Central Europeu, que resolveu aumentar mais um pouco a taxa de juros, então aumentou mais 0,25 basis points, chegando agora a taxa de 3,5% ao ano, e o Banco Central Europeu também tem aumentado juros desde a metade do ano passado. No caso da economia europeia é mais complicado, porque a inflação continua ainda bastante elevada, ela diminuiu, né, daqueles números, né, quase não, né, chegou a atingir 2 dígitos. No mês passado foi uma taxa anualizada de 6,1%, a menor do que já chegou, mas ainda assim muito longe da meta, que também no caso do Banco Central Europeu, de 2%. Então, tanto o Fed quanto o Banco Central Europeu têm essa mesma taxa, né, a meta de inflação, mas no caso da Europa eles estão mais distantes e eles têm mais problemas com a economia em geral, né? Primeiro porque sofrem mais por conta da guerra que está acontecendo na Europa, né? A invasão da Rússia na Ucrânia, problemas ali de abastecimento de energia, alguns outros problemas. A Europa já vinha com um crescimento menor do que os Estados Unidos, com mais desemprego, então ali a situação acaba sendo mais delicada, mas o Banco Central Europeu falou que não está pensando em pausa no aumento de juros por enquanto. A estimativa do Banco Central Europeu é de uma inflação de 5,4% em 2023, 3% para 2024 e só vai chegar perto da meta de 2,2% em 2025. No caso de crescimento, o Banco Central Europeu estima um crescimento de 1% para 2023, e 1,6% para 2024. Então, é isso, né? A gente vai continuar acompanhando isso para vocês, né? O que aconteceu nos mercados é que porque o Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros e o Fed não, né? Isso acaba tornando os ativos ou os títulos dos países europeus mais atrativos para os investidores. Então houve aí um aumento do euro em relação ao dólar, porque o Banco Central Europeu aumentou as taxas e o Fed não. Então a gente também viu aí uma valorização do euro em relação ao dólar, que a gente também viu, né? O real também valorizou em relação ao dólar, então o dólar deu uma recuada em relação às outras moedas nessa semana. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana, um boletim internacional mais curtinho, mas eu acho que esse tema é importante, claro, né? Taxa de juros interessa a todo mundo, mesmo quem não mora nos Estados Unidos ou não mora na Europa, porque o fluxo de dinheiro acaba dependendo das taxas de juros desses países, então o fato de sobrar mais ou menos dinheiro para países emergentes e como que o real vai se valorizar ou desvalorizar perante essas moedas também é a função da taxa de juros nesses países, claro que não só
só, né? Também tem todos os fundamentos da economia brasileira, mas aí eu deixo meus colegas para comentar com vocês. Nos Estados Unidos, chegou, por enquanto, o momento de parar a subida de juros. Após uma alta de 500 basis points, saindo da faixa 0,25% a 0,5% para o atual patamar de 5,25% a 5,50%, o que se tem de efeito até então é uma passagem do pior momento de inflação, mas ainda uma pressão relevante sobre o CPI, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, tanto no índice geral quanto nos núcleos, que é o índice, mas cheirando todos os itens que variam muito, né, os itens mais voláteis, ou seja, o coração da inflação. Na prática, para além da decisão e do pronunciamento de Powell logo em seguida, o dot plot atualizado também passou mensagem relevante. Nesse gráfico, que é divulgado trimestralmente pelo FONC, estão as expectativas dos diretores do Fed para os juros no encerramento dos próximos períodos. Tipo o que o Boletim Fox faz aqui no Brasil, só que no lugar de consultar instituições do mercado, são os próprios diretores da autoridade monetária que se posicionam. Nesse dot plot, vemos que a expectativa é que a taxa de juros ainda suba e chegue a 5,6%, ou seja, devemos ver alta. Pergunte a quem você ver falando logo o Fed corta juros, se viu o dot plot atualizado ou se tem ideia do que é o dot plot. Ou, como bem definiu um relatório diário da Bloomberg um dia após essa decisão, pause, not stop. É isso que está acontecendo agora, após essa última decisão do FONC. Enquanto isso, na Europa, um crescimento que surpreende por sua resiliência, né? A previsão era que o velho continente estaria em situação bem mais complicada nesse momento. Esse crescimento acaba por pressionar a inflação e continuar demandando altas de juros. Diferentemente do que vimos nos Estados Unidos, em que o espaço para altas ainda existe, mas é reduzido, na Europa temos provavelmente um espaço bem mais amplo para próximas altas, ou, no mínimo, a manutenção de um patamar bem mais elevado do que o virtualmente zero de tantos anos. Segue adiante a continuidade do aperto monetário global. Tal qual a inflação, o pior já passou, mas o problema segue na mesa e a extensão das medidas de política monetária também segue adiante. O mundo do dinheiro grátis durou do pós-crise de 2008 até a pandemia, mas agora acabou, não se esqueça. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Arthur, o mercado cripto está passando por movimentações fortes e que envolvem atuação relevante de regulação. Uma reportagem extensa da Bloomberg detalhou mais sobre essa questão. O que está acontecendo? É o fim desse mercado? Então, Caio, esse artigo da Bloomberg é um artigo muito interessante, que ele precisa até uma contextualização dos ouvintes aí, quem está escutando a gente, para entender qual que é todo esse emaranhado aí de coisas que tem acontecido nas últimas semanas. Então, esse artigo da Bloomberg, ele fala um pouco assim, resumidamente, ele fala como a própria SEC, né, que é o equivalente à nossa CVM, né, que regula o mercado de capitais, os valores imobiliários e tal, como essa intervenção que eles têm feito nas últimas semanas pode provocar a entrada mais facilitada de incumbentes, né, bancos grandes, né, bancos comerciais que já são regulados e oferecem soluções de criptomoedas, em blockchain e coisa do tipo. Então, só para dar esse contexto, nas últimas semanas aí, a SEC, ela abriu 2 processos contra 2 grandes corretoras de criptomoeda, que também são chamadas de exchanges, que são a Coinbase e a Binance US. São 2 exchanges muito grandes, e eles abriram esse processo para investigar se essas 2 corretoras, se essas 2 exchanges criaram valores mobiliários sem autorização prévia da SEC. E aí, esse tipo de intervenção pode até provocar paralisação e interrupção das operações dessas 2 empresas. E por que isso facilitaria a entrada das empresas incumbentes, né, dos bancos? Porque eles já são regulados. Então, quando você olha, né, por exemplo, tem até um movimento atual, né, o próprio BTG lançou o BTG Doll, né, que é o
eles chamam de dólar digital na blockchain, então toda essa questão de stablecoin oferecido pelo BTG, né, que é um banco grande, um banco médio grande. Então, acho que é um pouco o que a Bloomberg fala, né? Então, quer dizer, o próprio regulador, a SEC, tem agido de forma muito forte e incisiva nas últimas semanas, até provocando críticas por gente desse jeito, né? A própria Binance, né, se defendendo, falou, né, que não é uma forma correta de fazer a regulação do mercado desse jeito, mas também ela também está sendo muito pressionada pelo que aconteceu na FTX, né, em outras quebras de exchanges grandes que provocaram milhões de prejuízo aí para muitos americanos, né? Então, tá entre a cruz da espada, né? Então, por um lado, está sendo pressionada para intervir nesse mercado, que é pouco regulado, de fato, comparando ao mercado tradicional, né, bancário, né, financeiro, mas, por outro lado, está intervindo de uma forma muito incisiva e que pode acabar provocando reações ruins financeiras também no mercado, de uma forma diferente do que a própria CVM, Banco Central, tem feito aqui no Brasil, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Só antes de falar do Brasil, né, como eu falei, da como a gente está fazendo a regulação por aqui, mudanças recentes, queria dar só um passo atrás, e acho que é importante para quem está escutando a gente, que é uma questão um pouco mais filosófica sobre regulação de criptomoedas, regulação do mercado cripto como um todo. É uma questão filosófica porque se a gente pensar no surgimento da Bitcoin, né, que foi a moeda digital pioneira aí nessa história em 2009, né, meados de 2009, ela já vem como um contraponto ao mercado financeiro tradicional. Então, o Satoshi Nakamoto, né, que seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas ali naquele white paper, no primeiro material que fala o que é Bitcoin, ele fala que aquela criação, ela é um resultado de um mercado financeiro que não tem solução, que ele vive em crises, que você tem um risco moral grande, que às vezes o governo, às vezes não, né? Muitas vezes o governo que resgata as instituições privadas para não provocar uma quebradeira no mercado financeiro. Então, quer dizer, quando a gente olha para blockchain, outros instrumentos ali do mercado cripto, ele foi criado para ficar a paralelo ao mercado financeiro e, quem sabe, possivelmente na cabeça dessas pessoas, para acabar com o mercado financeiro tradicional e viver nesse modelo de criptomoedas, do modelo ali descentralizado, né, que não teria nenhum banqueiro central que toma uma decisão e emite mais moeda, provoca inflação e coisa do tipo. Então, quando a gente olha Bitcoin, né, 21 milhões de unidades no máximo que são emitidas, então tem toda uma ideia meio contra o sistema financeiro tradicional. Beleza, esse eu acho que é o ponto filosófico. Mas você precisa, de alguma forma, algum tipo de regulação para principalmente proteger o investidor e proteger pessoas entusiastas que estão com criptomoedas na mão. Então, olha só a complexidade de você... Beleza, precisa fazer uma regulação, mas olha a complexidade disso. Quando a gente olha hoje o mercado de criptomoeda, ele tem de valor de mercado $1 trilhão, né? O equivalente a $1 trilhão. Então, se você pegar a quantidade de moedas emitidas, o valor dessas moedas, multiplicar tudo, né? Somar tudo, dá $1 trilhão. Já foi 3 trilhões, agora está em $1 trilhão. Quando a gente olha esse número, 50% é Bitcoin. Então, o pessoal chama de dominância, né? Então, a dominância do Bitcoin é 50% do mercado. 500 bilhões aí é só do valor de mercado de Bitcoin. 20% é do Ethereum, né? Que é uma... E aí, só um ponto antes de falar do Ethereum. O Bitcoin, como eu falei, é a moeda pioneira. Ela foi criada ali, muito claro, como a margem do sistema para servir como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. O Ethereum é também o Ether, né? Que é uma moeda, mas o Ethereum é a blockchain. Foi extremamente revolucionário porque diversos projetos, diversas moedas rodam na blockchain do Ethereum, né? Assim, incontáveis. Se eu falar que é 1000, talvez eu tô falando besteira, talvez seja mais. Então foi uma revolução porque a rede Ethereum é mais rápida, ela é mais eficiente do ponto de vista de sistema mesmo, de rede, do que o Bitcoin. Então, quer dizer, ele deu mais escala aos projetos de criptomoeda do que tinha no Bitcoin, que foi o pioneiro, foi importante, mas o Ethereum aí soluciona alguns problemas ali de infra que existiam no Bitcoin. E aí a terceira moeda é a Tether, né, que é o USDT, que é uma stablecoin, tem 8% do mercado, que é uma stablecoin que funciona de uma forma completamente diferente do Bitcoin e Ethereum, porque o valor dela é pareado ao dólar. Então só esses três que eu falei são quase 80% do mercado. Existem quase 20 mil projetos cripto. Então, quer dizer, a forma que você regula a Tether é muito diferente da forma que você regula o Bitcoin, se for regular o Bitcoin, que eu acho mais difícil, que é totalmente diferente do que você regula um token clássico ali. Pode ser um token que é uma tokenização de um imóvel, uma tokenização de uma ação. Já teve há pouco tempo atrás ações que foram tokenizadas, até da época da Tesla, só que aí a CVM começou a olhar e proibiu. Então, olhem como são as coisas. Esses ativos digitais,
tem formas diferentes de regular. Então, aí, de novo, né? Então, só retomando, você tem uma parte filosófica, como que você vai regular uma coisa que foi criada para meio que acabar com o sistema tradicional? E segundo, que você tem tokens diferentes. Então, você tem utility tokens, né? Como exemplo dos times de futebol, né? Você tem uma moeda do PSG e você pode escolher a música que vai... O torcedor, né? Pode escolher a música que o time vai entrar em campo, vai escolher alguma coisa que tem na camiseta, uma token de utilidade você tem e pode utilizar para alguma utilidade específica. Você tem os security tokens, você tem os payment tokens, tem vários tipos e uma regulação muitas vezes específica para cada um. Então, isso dito, né, essa dificuldade filosófica, conceitual de regular as criptomoedas, é importante dizer que o Brasil tem tomado até um caminho, vamos dizer assim, um pouco mais suave da regulação em comparação com os Estados Unidos e Europa, que tem feito intervenções mais frequentes, como é o caso desse processo aberto aí da SEC. Então, o que o Brasil tem feito? Tem o Marco Legal das Criptomoedas, que foi aprovado em 2022 e que entrou em vigor agora, que o Marco Legal, ele fala, principalmente, ele dá base para os conceitos. Então, fala que é uma corretora, né, uma exchange de criptomoeda, ele tipifica alguns tipos de crime. A gente teve aí nos últimos anos, né, nos últimos períodos, várias pirâmides que utilizaram os criptoativos como forma aí de enganar os clientes, com retornos irreais e coisas do tipo. Então, o Marco Legal... Acho que é importante que é um marco legal. Ele fala, existe esse tipo de moeda, né, essa moeda digital. Eu preciso regular quem que eventualmente emite, eventualmente quem transaciona, quais são as relações, quais são as penas, né, tipos de crimes vinculados. Então, quer dizer, o marco legal fez isso. Mas ficou faltando um negócio ali. Ficou faltando. Estava escrito que alguém regularia, né, esses agentes, principalmente os exchanges, mas não falou quem era. E saiu essa semana, que quem tomou esse papel de atuar como entidade que vai regular esses agentes é o Banco Central. Então, acho que é um ponto super importante do Banco Central ser essa entidade, que o Banco Central é uma entidade muito respeitada no mercado financeiro tradicional, é um regulador ali que estabelece as normas, verifica se está sendo cumprido. Então, as exchanges, né, as corretoras, elas vão ficar sobre a égide aí do Banco Central. Só tem uma exceção, né, que está escrito ali no que saiu essa semana, na lei, é que, vamos dizer assim, tokens que representam valores imobiliários, eles vão ser regulados pela CVM. Então, um token que representa a cotação da ação da Petrobras, ou um token de um precatório, token de um lançamento imobiliário. Então, quer dizer, ele está ligado de alguma forma com o ativo imobiliário, ele vai ser aí questões de lançamento, né, de divulgação de informação, isso quem vai fazer a CVM, não o Banco Central. Então, é uma boa notícia, no fim das contas, né, uma regulação, ela dá mais previsibilidade e menos incerteza para quem participa, e com uma regulação, né, mais clara, por isso que aí a gente volta para o artigo da Bloomberg, né, os bancos, né, os incumbentes, os bancos tradicionais, eles estão mais acostumados a esse tipo eles já são entidades reguladas pelo Banco Central. No futuro, as exchanges aqui que atuam no Brasil também vão ser entidades reguladas, mas como ele já tem essa expertise de compliance, não que as exchanges não tenham, imagina, tem muitas aí que tem uma estrutura de compliance, de auditoria igual ou até maior do que os bancos tradicionais, mas como eles já estão regulados, né, os bancos tradicionais eles estão regulados há muitos anos, há décadas, então eles têm essa vantagem aí, esses movimentos recentes, BTG, até os bancos americanos também, e mesmo carteiras digitais que oferecem criptomoedas para os clientes, vão ser cada vez mais comum. Até porque, sejam as carteiras digitais, sejam os bancos tradicionais que são regulados, eles não estão entrando no mercado cripto Brasil, vamos chamar assim, porque eles são bonzinhos ou porque eles querem, porque existe um mercado muito grande, o Brasil é um mercado gigantesco aí de negociação de criptomoeda, e existe toda a transação que é feita como... É importante também dizer isso, né? A corretora de criptomoeda é uma corretora como se fosse... Ela ganha um percentual em toda a transação que é feita. Algumas elas são feitas sem custo, mas a grande maioria fica um valor de corretagem, vamos dizer assim. Então, o que a exchange faz, ela fala assim, você quer comprar Bitcoin? Então, compra com outra moeda, como uma casa de câmbio, no fim das contas. Então, utiliza e ela fica com spread ali no meio. Então, existe um mercado grande, existe um mercado gigantesco. A Binance, não a Binance US, né, dessa questão da SEC, mas a Binance Global é uma empresa gigantesca, com lucros muito altos, até nem se tem tanta certeza do tamanho, né, dos lucros, porque por não ser uma empresa tão regulada
regulada, isso não fica tão claro, tão transparente, mas mesmo a Coinbase, né, que é uma empresa listada em bolsa, você tem um mercado aí que os bancos tradicionais, eles estão muito interessados. Acho que já passou daquela época de falar se Bitcoin é bolha ou não, se criptomoeda é fraude ou não. Elas são uma realidade, elas facilitaram absurdamente a transação de dinheiro entre partes do mundo. Eu sempre falo aqui com o Caio, né, a gente brinca, a Ripple, por exemplo, faz um teste aí, se você tiver Ripple em alguma carteira, manda essa Ripple para outra carteira, de um amigo, de uma outra carteira que você tenha, para qualquer lugar do mundo. Você pode ter essa carteira em qualquer lugar do mundo, é praticamente um Pix. Então você paga, a taxa ultimamente está 0,2 de Ripple, e a Ripple está mais ou menos 2,50 em reais, então é 50 centavos a tarifa, e você transaciona, assim, esse dinheiro chega na outra carteira em 1 minuto, 2 minutos, é uma coisa maluca. Então, acho que a gente já passou dessa fase, e por isso, dessa fase de falar que é bolha, que é coisa do tipo, é uma realidade, é 1 trilhão de valor de mercado. Então, por isso que os bancos tradicionais, que no começo eles estavam num momento muito de negação, que tinha que regular para acabar e coisa do tipo, eles estão no momento, não, isso existe, vamos fazer existe uma regulação que eventualmente eu consiga participar e ganhar dinheiro com isso, né? Então, esse ponto acho que é super importante para finalizar, juntar, né, com um pouco do artigo da Bloomberg, da entrada desses bancos incumbentes, e também falar que, assim, o mercado cripto é uma realidade, tem muitos projetos legais, projetos ruins, projetos bons, mas que a gente vai conviver com ele e só tende a crescer nos próximos anos. Criptomoedas são uma classe de ativos financeiros que chegou para ficar. E dentro das diversas contribuições que trazem para o meio de como vemos o dinheiro funcionar, apresentam diversas inovações interessantes conforme o tempo passa. Inclusive, caso você não saiba, é uma classe de ativos que entrou nos últimos anos até mesmo na exigência de qualificação do prestigioso CFA. O que de fato acontece agora é uma atuação mais direta sobre as exchanges, as corretoras, né, as empresas que permitem a usabilidade das criptomoedas de maneira mais amigável. No final das contas, o efeito parece contraintuitivo. Uma primeira impressão pode dar a entender que agora já era, esse mercado vai acabar. Mas é justamente o contrário que acaba acontecendo. Atuações como essa, assim como a própria regulação, né, o Arthur comentou da regulação, recentemente foi aprovado o marco das criptomoedas aqui no Brasil. Esse tipo de atuação, na verdade, traz mais segurança para a utilização desse dinheiro digital por parte das pessoas. Inclusive, vale aqui um adendo interessante sobre esse assunto. Não temos agora uma lei que, abre aspas, vai evitar golpes, fecha aspas, mas sim o início de delimitação de regras no jogo desse mercado tão dinâmico. Isso precisa ser dito porque no Brasil costumamos confundir a existência de regras com a eterna judicialização de toda e qualquer coisa. Golpe seguirá sendo golpe e investimento em barca furada também continuará sendo investimento em barca furada. Independente do que eventualmente te faz ter relação com criptomoedas, ou pelo menos curiosidade em relação a elas, lembre-se sempre de que é preciso que você estude o projeto que deseja ter com você, né? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, enfim, são milhares de opções, literalmente. É preciso que você estude o projeto antes de tomar qualquer decisão de compra. Ou então, mesmo com esse adendo feito aqui, você poderá se juntar ao clube, abre aspas, agora que tem lei vou processar alguém quando tomar um golpe, fecha aspas, que é algo tão brasileiro quanto samba, futebol e caipirinha. Se informe sobre essa revolução que são as criptomoedas e tome decisões acertadas. Esse é sempre um caminho mais adequado do que entrar de cabeça em algo que você não tem segurança e em seguida culpar o mundo por isso, né? Que inclusive serve para diversas outras coisas, até para a Bolsa de Valores. E só para fechar o comentário, vale dar uma olhada na seção de textos que temos no Terraço Econômico sobre criptomoedas. Não temos toda a informação do mundo e seria absolutamente pretensioso sequer imaginar isso, mas certamente os textos que a gente tem lá podem te abrir a mente e podem servir aí como um guia inicial para entender mais sobre esse campo tão amplo de conhecimento, também, por que não dizer, de economia. Abraços para quem enviou o emoji solicitado no episódio 379. Lucas Eduardo Toledo, Cauã Ribeiro, Felipe Milanês e vulgo Cris. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado. Importa demais pra gente
que produz, que está sempre ligado em pautas aqui, sempre correndo atrás de trazer assuntos relevantes para vocês, ou agora, ou né, o que a gente brinca quando vai definir as pautas, assuntos semente, né, assuntos que vão dominar aí grandes manchetes daqui meses, mas a gente já vai falando aqui para você sempre ficar por dentro. Muito, muito, muito obrigado. Realmente isso faz uma diferença grande. Vocês não imaginam o quanto. Se você ouviu até aqui, envia em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio AUGSTOR, um emoji de tempestade. Quer seu salve aqui? Segue a regra, é simples assim. Agora nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 381. Muito obrigado, Fernanda. Bom, o tema agro é sempre muito interessante. Eu tive a ajuda do meu amigo Jorge Gracioli. Um grande abraço, Jorginho, por todas as fontes utilizadas aqui nesse roteiro. E vai o meu grande agradecimento por mais um episódio ao Caio, Rê e Arthur. E a gente se fala na semana que vem. Quem quiser aquele abraço de sempre, é só me mandar um emoji lá no Instagram, @sigafefa. Me manda um emoji de café, que aí eu sei que você ouviu até o final deste episódio. Amigo da Fernanda, inclusive, que pode estar aqui nesse podcast falando mais sobre agro em breve, quem sabe. Muito obrigado, Renata. Era isso então essa semana, e semana que vem tem mais. Eu acho que é o meu último, depois eu vou sair de férias aí uns dias, mas semana que vem eu devo estar aqui de volta para conversar com vocês, tá bom? Era isso e até mais. Terraço Cast é manter sempre as antenas ligadas, mas também descanso de tempos em tempos. Muito obrigado também, Arthur. Então é isso, Caio. Quem sabe tô de volta na próxima semana ou não. Vamos ver aí, né, como vai ser o desenrolar dessas férias intermináveis da Raquel. Mas se precisar, tô aqui à disposição. Sempre é um prazer estar aqui com vocês no Terraço Cast, que já tá quase no número 400, hein? Falta pouco. Muito obrigado e até a próxima. Você viu, né, meu caro? Renata logo de férias. Fica com a gente que vai valer a pena. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras. Até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.